Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E o Supremo Tribunal Federal retomou hoje os trabalhos do Judiciário em 2026. A sessão solene de abertura aconteceu às 14h e marcou o retorno das atividades, como julgamentos e votações no plenário. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, destacou que o momento é de autocorreção e se comprometeu a apresentar um código de ética, que ficará sob relatoria da ministra Carmen Lúcia. A eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito deste colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito. E é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. No contexto do Conselho Nacional de Justiça, que se orienta por atribuições bem delimitadas, iremos prosseguir nos afazeres do Observatório de Integridade e Transparência, colocando o CNJ como norte do aperfeiçoamento institucional do Judiciário no campo da ética e da transparência. Sem citar o escândalo do caso do Master, Fachin falou sobre a responsabilidade institucional da Corte. Isso não significa que este tribunal seja agente passivo das circunstâncias. Ao contrário, o protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Decorrido um ciclo de mais de 30 anos, iniciamos hoje 2026. Entendo que agora o desafio é diferente. Em termos específicos, a questão é a de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar por seus atos próprios que o momento é outro. O presidente Lula afirmou que os ministros do Supremo cumprem o seu dever constitucional. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. Agiu no estrito cumprimento de sua responsabilidade institucional. Defendeu a Constituição, garantiu a integridade do processo eleitoral e protegeu a liberdade do voto. Por agirem de acordo com as leis, ministras e ministros desta Suprema Corte enfrentaram toda sorte de pressões e até ameaças de morte. Mesmo assim, não fugiram de seu compromisso constitucional e reafirmaram que no Brasil divergências políticas se resolvem pelas urnas, pelo diálogo institucional e pelas leis. Bom, já o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, defendeu a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro do STF. Também que cumprimento, com a permissão de Vossa Excelência, senhor presidente, nessa sessão, o advogado-geral da União, Jorge Messias. Destaco que é uma alegria para a advocacia ver seu nome indicado ao Supremo Tribunal Federal. Desejamos pleno êxito na sabatina que se aproxima, sendo certo que sua judicatura em muito irá contribuir para a garantia do Supremo Tribunal Federal em seu trabalho de defesa da Constituição, da democracia e também da advocacia.
Também participaram da cerimônia os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O ministro Luiz Fux não participou do evento por conta de um diagnóstico de pneumonia e acompanhou a solenidade por videoconferência. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Em Brasília, parece que o ano começou somente hoje, dia 2 de fevereiro, e depois vai ter ali uma pausa de uma semana e meia por conta do Carnaval, mas enfim, inicia-se o ano do Judiciário neste 2026, em meio aí ao escândalo do Mastre, que acabou empurrando o Supremo Tribunal Federal para o olho desse furacão. Com toda essa crise de imagem, quero te ouvir aí como é que você classifica o tom desse discurso de abertura do presidente do Supremo, Edson Fachin. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Marcília, Ana, todos que nos acompanham. Olha, nós temos que dar um depoimento aqui, eu particularmente tenho de fazê-lo. Me parece que, apesar de ainda muito distante do que realmente deveria ser do ponto de vista da realidade que vivemos, o Fachin é o único que parece que está no Brasil e dentro do Supremo Tribunal Federal. Os que vieram depois aí, como vimos, o Lula e o Beto Simonetti, não contam, porque as groselhas são demais, não tem absolutamente nada a ver. O ministro Fachin diz assim, construir confiança pública. Talvez o verbo devesse ser reconstruir a confiança pública, porque o Supremo a perdeu, por culpa dele próprio. Aí diz o seguinte, os ministros respondem pelas escolhas que fazem, e o Brasil pode também escolher processar ministros do Supremo Tribunal Federal livremente, porque se eles fizeram escolhas ruins, e convenhamos, fizeram, do ponto de vista meramente constitucional, e não vou nem entrar nos escândalos de corrupção dos quais estão sendo acusados, que aí é um pouco mais grave, mas e aí? Quando se desviaram da lei? Depois, diz o ministro Fachin, presidente da Corte, sinalizar que o momento é outro. Aqui, para mim, é o ponto, digamos, mais importante. Vem o Lula na sequência. Se ouviu antes ou se preparou o discurso antes, não importa, diz assim, que o Lula foi no sentido contrário. Ele parece que não ouviu absolutamente nada, não está vendo nada do que está acontecendo no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, e tampouco o que diz o presidente da Corte. O Lula não entende nada do que está acontecendo, ou pior, entende e faz de conta que não. Depois vem o Beto Simonetti, presidente da OAB, fazendo defesa da candidatura do Messias. O Beto Simonetti, pelo histórico recente à frente da OAB, tem credibilidade zero para defender qualquer coisa. Mas, enfim, ele pode fazê-lo, porque no meu país a liberdade de falar o que você pensa existe. No dele, não, porque ele não defendeu os que queriam apenas se expressar nesse país. Paula. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo também. O que você destaca dessa solenidade de abertura, que teve tapete vermelho? O ministro Edson Fachin fez questão de que todos os ministros participassem presencialmente, com exceção do ministro Luiz Fux, que acabou não participando por conta de um problema ali de saúde. Marcília, muitas platitudes, algumas mensagens cifradas aí nesse discurso, e talvez a novidade, o anúncio ali de Carmen Lúcia como relatora desse Código de Ética, Marcília. O tapete vermelho é bastante adequado, né, para esse nosso Supremo que tem se colocado bem próximo do marxismo, né? Aliás, lembro da fala do Gilmar, né? Quem aqui não admira o regime chinês? Né? Todos nós aqui admiramos o regime chinês, disse ele na corte, e até hoje nenhum ministro desmentiu. Boa noite, Paula, boa noite, Piotto, boa noite, Augusto, boa noite, Ana, toda a audiência. O que a gente viu aqui foi uma overdose de mentiras. Né? Eu estou aqui engasgado com tanta mentira, de uma vez só. Né? O Piotto falou que o Fachin é o único que está no Brasil, agora o Fachin, já que é o único que está no Brasil, precisa começar a falar português, porque esse papo de empenho, de diálogo, ninguém entende esse negócio. Ninguém entende, e isso favorece a quem? Favorece ao Lula, que fica falando groselhas para lá e para cá, e mesmo que sejam groselhas, todos entendem. Agora o Fachin fica defendendo a Constituição e só ele, está falando com ele mesmo. Não adianta fazer essa linguagem rebuscada, sofisticada e falar para ninguém, e ter atitudes que não são práticas também. O Lula, ele falou tudo o contrário do que é a realidade. Aliás, parece aquela vez que ele estava lendo um livro, tem uma imagem ótima do Lula, que ele está uma foto dele com um livro de ponta cabeça.
ele tirou a foto lendo o livro, deve ser por isso que ele disse exatamente o contrário, que o STF não foi protagonista, é tudo que o STF foi, protagonista nos últimos 7 anos, desde o início do inquérito às fake news, tudo que o STF fez foi ser protagonista de tudo e todos, de toda e qualquer coisa. O STF tem se comportado como uma delegacia de polícia às vezes, como uma primeira instância às vezes, só não se comporta como uma corte. E diz também que o STF não cooptou funções dos outros poderes. Não só cooptou, como cooptou as próprias funções do Lula. Porque o Lula já admitiu em entrevistas que se não fosse o STF, ele não tinha governabilidade. Saiu uma pesquisa recentemente, inclusive dando conta de que de cada 10 decisões do STF sobre o governo, 8 ou 7 delas eram favoráveis ao Lula. Quer dizer, a governabilidade do Lula não é porque ele tem o Congresso, não é porque ele tem o povo, é porque ele tem o STF ou o STF tem a ele. Então, enfim, eu acho que o Fachin ou o Frachin, ao invés de fazer um código de conduta, ele devia fazer um dicionário, já que ele gosta tanto de usar palavras que, enfim, ninguém usa, mas só isso, nada além disso, porque esse código não vai dar em nada, esse código de conduta é para inglês ver, a conduta os ministros têm de ensinar e não aprender a tê-la, e estando nas mãos da Carmen, pior ainda, porque a Carmen, também vamos nos lembrar aqui, é a ministra do Censura só dessa vez, em 2022, quando censurou um documentário, permitiu que fosse censurado, e também a ministra dos 213 milhões de tiranos. Né? Se a liberdade de expressão for adiante, nós teremos 213 milhões de tiranos. Essa pessoa não está absolutamente habilitada a negociar conduta com ninguém. Então, enfim, o judiciário iniciou como terminou o ano passado, sem dizer nada e falando um monte de bobagem para a gente ouvir e lamentar. E o ano está só começando, Marcília. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, quero te ouvir também o que você destaca, o que te chamou a atenção dessa cerimônia e seguindo ali a linha deixada pelo Marcília, por que da escolha, talvez essa tenha sido a novidade, né? O anúncio da ministra Carmen Lúcia como a relatora desse código de ética, ela que deverá construir esse texto junto com os demais ministros. A gente sabe que tem alguns ministros que têm uma resistência em relação a esse código, uma outra ala diz que esse código deveria ser deixado para o ano que vem, porque esse ano é eleitoral, para não misturar a questão com a política. E aí o ministro Edson Fachin faz esse anúncio no discurso de abertura desta tarde. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Paula, o que chamou a atenção? Tudo. Qual é tudo? Porque eles vivem em outro planeta. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, professor Marcília, querido mestre Augusto, e boa noite à nossa audiência. Paula, eu estava anotando, né, enquanto o Fachin falava, depois o Lula, e aí é difícil, eu tive até que entrar aqui no nosso YouTube, voltar um pouquinho, porque tudo chama atenção. Eles estão em Nárnia, eles estão em outro planeta. O Fachin falando em compromisso ético para cá, compromisso ético para lá. Eles têm certeza, não é que eles acham. Não é que a gente acha que eles acham, eles têm certeza que nós somos idiotas. Porque compromisso ético, onde? Onde? Nós estamos falando de um mega escândalo de corrupção que vai diretamente no coração do Supremo Tribunal Federal, com resort, com cassino, com helicóptero, com banqueiro chegando de helicóptero, com um celular que já dizem que há cenas pornográficas lá dentro, com esposa de ministro recebendo 129 milhões de reais em contrato. Compromisso ético, ministro Fachin. Essa é a piada do seu discurso. Essa expressão compromisso ético. Depois ele fala que o Conselho Nacional de Justiça se orienta a atribuições delimitadas. Também é falso. Porque hoje em dia todas essas instituições elas enfiam os dedos e as canetas autoritárias em absolutamente todos os campos de prerrogativas que não pertencem ao CNJ.
Depois diz que o CNJ é o norte... Apertem os cintos, né? Para quem não prestou atenção ou que prestou atenção e ficou tão chocado quanto eu. É o norte do aperfeiçoamento institucional do judiciário. Que lindo isso, né? O norte do aperfeiçoamento institucional do judiciário. Isso é lindo em um discurso. O problema é que a realidade não tem norte nem aperfeiçoamento e o nosso judiciário não é institucional mais. É um puxadinho de um sistema corrupto, infelizmente. E aí ele fala do campo da ética e da transparência. Aí pediu para a gente dar risada e uma boa risada. Então, sobre o Beto Simonetti, o presidente da OAB, isso aí, a palavra dele, a opinião dele sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e a opinião, né, de uma enteada minha que completou 2 anos é a mesma. É exatamente a mesma. Ele não fala nada, não é coerente, não protege a nossa Constituição, então a gente descarta a opinião dele. Augusto Nunes, boa noite. Deixa eu complementar aqui com a participação de uma telespectadora no nosso chat, que acho que foi ao ponto, Helena Bastos. O STF não cumpre nossa Constituição, vai cumprir um código de ética, Augusto? Exatamente, eu ia começar por aí. Paula, boa noite. Piotto, boa noite Marcília, Ana, minha querida parceira, boa noite a você que nos acompanha. Não precisa de código de ética, já dissemos, porque é uma contradição pela raiz. Se eles forem indicados, eles preencheram, se eles foram aprovados para o Supremo, eles preencheram, atenderam à norma constitucional que exige reputação ilibada. Quem tem reputação ilibada, para mantê-la, tem de continuar agindo corretamente. Nenhum deles deixou de tratar a Constituição a socos e pontapés. Comecemos pelo presidente da República. Quem discursou foi um homem que continua, segundo o Supremo, continua condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso foi dito pelo ministro Fachin, naquele voto em que praticamente absolveu o Lula, porque criou a lei do CEP. Então já começa a farsa por aí. O presidente da República é um homem que deveria estar preso, deveria ter cumprido, segundo as leis, o tempo de cadeia que foi determinado. Não fez isso. Agora, o Lula é uma coisa triste, né? Porque ele lê, assim, o cara que tem intimidade com o que está escrito, pelo menos leu antes 2, 3 vezes, ele lê mais ou menos assim, né? Ele sabe que está aqui. Então, olá, seja muito bem-vinda, aqui é a Paula Leal. Está no ar Oeste Sem Filtro. A Paula não lê assim, como o Lula. Isso é típico de quem não foi à escola e não sabe ler. Ele é aqui, ó. Ele lê assim, de pertinho, e vai ler palavra por palavra, sem citar o escândalo da... Se você perguntar a ele no final do discurso, o que você falou, Lula? Eu não sei, alguma coisa ligada ao Supremo, ele não sabe. Só faltou ele ficar passando com o dedo em cima da frase. Pronto, ele vai assim, desse jeito. Então, tem isso. Vai cuidar dessa história aí de conduta, como é que é? A criadora da censura temporária, né? Dura uma semana, depois ela é eliminada, etc. O Fachin, ele fala uma língua que eu também não entendo. Hoje ele não veio, não vi aí nada obstante, né, ou não obstante, ele gosta dessa expressão. Então, o que vem é um juridiquês da pior qualidade. É ele o presidente. Vem o Beto Simonetti. Isso é ruim. Que é o silêncio dele é um berro, né? Ele não abre a boca sobre nada e vai lá e propõe
que é a aprovação do Messias. Não sei por quê, né? Para que os processos em que ele atua sejam aprovados no Supremo. O que ele conhece o Messias? Se conhecesse, não se meteria nessa, e aliás não é coisa de advogado que se omite quando os direitos dos advogados são jogados no lixo por todos os ministros. Agora, eu queria morar nesse Brasil que eles descrevem aí. A Constituição funciona, vamos aperfeiçoar agora o funcionamento do Supremo, que já é uma maravilha, porque garantiu a democracia brasileira. Bando de farsantes. É disso que se trata. Desses últimos anos, a festa de começo dos trabalhos jurídicos aí é assustadora, a festa, porque quanto eles mais trabalham, mais espancada a Constituição é. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é! Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ele auxilia a reduzir as inflamações do corpo, trazendo alívio rápido. Ligue agora 0800 031 1050. Vou repetir, 0800 031 1050. Não aceite viver com dores no corpo? A cúrcuma branca é 7 vezes mais potente que a convencional. Ajuda a reduzir inchaço e inflamações. Ajuda a destravar as articulações. Melhora as sensações de dormência e, junto com o magnésio, consegue agir no foco da dor. Nas articulações como joelho, coluna, ombros, as famosas juntas do nosso corpo. E com o magnésio, a absorção é rápida e os resultados também. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista. Trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso, eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Hoje, eu trabalho com mais disposição, sem dores, e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Não perca tempo. Ligue 0800 031 1050. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente, também conhecido como Mastruz. 0800 031 1050. As eleições de 2026 podem mudar o Brasil. E a informação é a chave. A Oeste já transformou o jornalismo digital. Agora, queremos também chegar à televisão. Para isso, dependemos de você. O Brasil precisa ter um canal de notícias que mostre os fatos. Assine a Oeste, espalhe a verdade e ajude a mudar o futuro. E o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, usou seu perfil nas redes sociais para publicar uma montagem feita por inteligência artificial mostrando Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o ex-presidente Jair Bolsonaro e Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. E disse o seguinte na foto, aspas, a foto é o retrato da roubalheira do Banco Master e a papudinha vai ficar pequena para tanto cidadão de bem, fecha aspas. Bom, Ana, as imagens usadas pelo Correia para criar essa montagem são de 28 de fevereiro de 2019. Essa é a foto original com o ex-presidente Jair Bolsonaro e Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central. E ali o deputado Rogério Correia publicando essa foto com a inclusão do Daniel Vorcaro aí nessa foto feita por montagem. O petista apagou, correu para apagar na rede social, mas a gente sabe que a internet não perdoa e, enfim, foi capturada aí essa fake news. Ele só apagou ou ele apagou e pediu desculpas? Apagou, só apagou. Só apagou. Só apagou, Ana. Só apagou. Então, cadê? Onde está o Supremo Tribunal Federal? Onde está a defesa da democracia, da verdade?
e todas as platitudes, né, que eles adoram falar quando verdades, inclusive, né, a diferença é que quando verdades são postadas, eles correm atrás, né, não custa lembrarmos que em 2022 fomos censurados por falar que Lula era amigo de ditador, que era amigo do Maduro, que era amigo do Daniel Ortega, colocamos fotos reais, fotos que já de eventos que já aconteceram, inclusive o Lula recebendo Maduro em Brasília com honras de chefe de Estado, e correram atrás, né? Vieram atrás da gente, fake news, não pode. E agora, o petista publicando essa montagem, né? Porque hoje a inteligência artificial, a foto é praticamente, para quem não sabe, para quem não conhece a magnitude da inteligência artificial, para quem não conhece, olhar uma foto dessa vai acreditar. Por exemplo, eu já recebi mensagens da minha mãe que recebeu vídeos com o meu rosto, com a minha voz e com declarações absurdas que eu nunca fiz, nunca falei, dei na vida, e ela me dando os parabéns, porque uma publicação, inclusive eu coloquei aqui no Sem Filtro, eu dizendo, né, a inteligência artificial dizendo que Donald Trump viria visitar Jair Bolsonaro, e minha mãe, né, uma senhora de 82 anos, acreditou, disse, nossa, quando isso vai acontecer, filha? E eu tive que denunciar, achei, inclusive, quem iniciou a postagem. Então, uma foto dessa é uma foto não apenas abjeta, mas que ela cai hoje com os aplicativos de mensagem, ela roda. Eu queria saber se haverá alguma penalidade ao Rogério Correia, ao petista, publicando desinformação. Eles adoram isso, né? Fake news, desinformação, tem que ir atrás. Só apagar a foto não adianta, não. Ele tem que deixar uma publicação fixada no perfil dizendo: publiquei, é falso, essa foto nunca aconteceu, peço desculpas. Ana, deixa eu acrescentar uma informação, porque ele não pediu desculpas, mas ele deu uma justificativa para a publicação dessa foto, Piotr. Olha o que ele disse. O deputado petista. A foto expressava de forma simbólica a proximidade e a articulação política entre o dono do Banco Master e figuras centrais da extrema-direita. Aí ele apagou a mensagem e explicou o seguinte: como a imagem era de IA e pode ter levado parte do público a interpretar a imagem como se fosse real, apaguei. Essa foi a explicação de Rogério Correia. Para ter publicado, para depois ter apagado. Aí ele culpa o público. Vai que o público não tenha tido a sabedoria de entender que é uma montagem grotesca e manipuladora, então a culpa é do público, aí ele apagou. Primeiro, a articulação que ele alega não é com a extrema-direita, é com a esquerda. Basta ver todos os envolvidos agora, nesse caso do Master. Chegou no Palácio do Planalto. Ministros e ex-ministros de Lula ali prestando serviços ao Banco Master e ao Daniel Vorcaro. Do que ele está falando? É manipulação a todo tempo, mas alguém duvida que o PT faz isso desde o começo da sua existência? Essa é a lógica da esquerda, sempre foi isso. Quantas vezes o Lula manipulou uma informação dizendo lá na campanha, vai tirar, lembra da campanha? Chamando de, o Aécio à época, né? Chamando de nazista, não sei do que uma coisa tem a ver com a campanha? Depois a campanha da Dilma foi lá e o que fez? Tirou a comida do prato em referência à possibilidade da Marina Silva, que hoje faz parte do governo. Veja só, essa gente é estranha, né? Uma hora eles estão contra um com o outro, depois estão juntinhos, enfim. Mas, enfim, outra manipulação barata, mas isso não é novo. Há quantas vezes o Lula não fala um monte de bobagem em relação que não tem nenhuma lógica? Agora é uma montagem grotesca com uso de inteligência artificial. Vai para o inquérito das fake news, o malfadado? Não, com a esquerda não vai, ninguém vai para o inquérito das fake news. O deputado sabe que fez uma mentira consciente, ele sabia o que ele estava fazendo. Aliás, ele confessou que fez. E aí quis colocar a culpa no público que não entenda que é uma montagem por inteligência artificial.
O Marcílio, é curioso que ele deu como justificativa a proximidade que ele queria, ele inferia a proximidade do Vorcaro com políticos da extrema-direita, mas ele não justificou, por exemplo, as reuniões que Vorcaro teve no Palácio do Planalto com o presidente Lula. Essa foto não explica. Essa aí não importa, né? Não importa. Não, a explicação dele é ótima, né? Não é que é verdade, é que é só um símbolo de uma possibilidade, né, etc. Eu queria ver se ele... Veja, se eu chegar em casa... 2 da manhã e dar uma explicação parecida com essa que ele deu aí, eu durmo 1 semana e meia no sofá. Porque, pelo amor de Deus, não é mentira, é só um símbolo do que poderia ser a verdade, mas como o público não entendeu, nessa hora eu já estava ali no sofá sem cobertor. Então, assim, ele falou que estavam na papudinha, que o Vorcaro deveria estar na papudinha com o Bolsonaro. Agora, quem devia estar na papudinha é ele. É ele, porque fake news não é crime? Fake news não é um negócio grave? Fake news não derruba a república? Fake news não foi usado no processo do suposto golpe, como o Bolsonaro foi condenado sob qual acusação? A de promover lives e posts no X que enfraqueceram o Estado democrático de direito por conta das inverdades que no conteúdo que ele postava continham. Quer dizer, enfim, então uma pessoa pode ser condenada por golpe, por publicar supostamente fake news, e ele faz fake news e tudo bem. Não, é só um símbolo da possibilidade, da verdade. Isso é um completo absurdo. Cadê a Polícia Federal? Cadê as pessoas invadindo a casa com busca e apreensão do Correia aqui para saber se tem mais coisa? Cadê as pessoas pegando o celular do Rogério Correia? Cadê o Messias? Que quando aconteciam supostas fake news, ele na hora saía para o X dizendo: já mandei a Polícia Federal tomar providência, etc. Onde está o Messias? Será que o Messias sumiu à toa? Ou ele está estudando para sabatina? Porque pode ser que o Messias tenha se feito alguma inscrição num curso de direito para ver se passa na sabatina do Senado quando ele for indicado por Lula. Se é isso, eu sempre respeito quem estuda, mesmo que comece do zero, acho que é força, meritocracia, se ele for lá estudar direitinho, quem sabe ele chega. Mas é um absurdo. A gente precisa entender de uma vez por todas, e quem não entendeu, que fique claro nesse episódio, que fake news não é uma questão jurídica nesse país. Fake news foi um conceito manipulado desde 2019 para censurar as redes sociais que foram um elemento, uma moeda política relevantíssima para a direita. Fake news foi um conceito manipulado para calar o Bolsonaro e o bolsonarismo. Como o Bolsonaro agora está preso, eles podem tratar as fake news como algo normal. Mas, fake news, esse pessoal decidiu inventar esse negócio na campanha eleitoral, e eu já vi 300 campanhas eleitorais. Um candidato acusa o outro desde a primeira urna, desde a primeira disputa nas cavernas. Um deles, então, está cometendo esse pecado, fake news. Isso é coisa de amador. Além de ser malandro, coisa de malandro, é malandro amador. Porque se você for seguir essa regra em todas as cidades do Brasil, um candidato vai preso. Depois de um ano marcado por tensões diplomáticas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu hoje o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Casa Branca e em Washington. O principal tema da reunião foi o combate ao narcotráfico. Na rede social X, Petro publicou o seguinte: hoje inicio minha agenda em Washington como chefe de Estado, pronto para continuar fortalecendo a relação entre duas nações que compartilham o mesmo objetivo, o combate ao narcotráfico, a partir de uma abordagem que priorize a vida e a paz em nossos territórios. Imagens divulgadas pelo governo colombiano mostram Donald Trump e Gustavo Petro no Salão Leste e depois no Salão Oval, acompanhados por integrantes das duas delegações. A presidência da Colômbia informou que o encontro aconteceu em formato reservado e depois em formato ampliado.
Marcília. A gente lembra aí relações bastante tensionadas entre o presidente Donald Trump e Gustavo Petro. Aliás, o governo americano chegou a revogar o visto do presidente colombiano, que teve que entrar nos Estados Unidos com visto especial para se encontrar com o presidente americano, e termina esse encontro aí com fotos de mãos dadas. Ele recebeu um livro autografado com dedicatória do presidente Donald Trump, enfim, uma reconciliação nesse início de 2026. Agora o Petro fala manso, né? Quando está ali na frente do Trump, é outro discurso, né? Não tem nenhuma ferocidade na voz, não tem nenhuma ameaça no ar, né, como ele havia feito nos discursos dentro de casa. É aquela história, né? Time que joga dentro de casa com a torcida é muito fácil, né? Você se achar um craque. Agora o duro é fora de casa, com a torcida adversária te xingando, você mostrar que sabe jogar. E ali ele parece que o saber jogar dele é negociar. Eu acho que o Petro, com isso, entende que ele não, se não negociar, será o próximo Maduro. Está na fila, né? O Hugo Mota não falou que tem as CPIs na fila. O Trump também tem uma fila ali de pessoas a serem resgatadas de suas próprias ditaduras. E o Petro é, sem dúvida alguma, uma dessas figuras. Vamos ver o que vai ser negociado e o quanto que o Petro vai se dispor a isso. Falou-se aqui também em Cuba. Cuba é outro que está no caminho. O Irã é mais complexa a realidade, ali o contexto, né, até religioso que envolve o país, mas também, enfim, são países que estão na fila. O Trump está olhando para todos eles. O que me chama a atenção também na pauta anterior sobre a Venezuela, e que eu acho que vale, isso é um recado para nós, e é um recado para as nossas autoridades, que é o seguinte: não existe nenhuma possibilidade de redemocratizar, vamos chamar assim, porque a gente já se acostumou já com esse termo, de redemocratizar um país sem anistia. Não tem como. Exatamente. Não tem como. Então, enquanto no Brasil nós resistirmos a uma anistia, significa que a ditadura está vencendo. Significa que a tirania ainda acredita que tem o que fazer dentro do país. Você tem presos políticos a soltar, né? É isso. Tem. E muitos. E aqui como muitos. acaba de fazer a Venezuela. É isso aí. Agora, interessante é que os dois países ficaram mais dóceis depois que o MST declarou que estava enviando tropas para o local. As brigadas do MST. Exatamente. É verdade. Ficaram mais calminhos depois desse anúncio, Augusto? Os países? Os países ficaram mais preocupados. Poder mostrar a foto de novo do Qual, Petro? da dedicatória? Não, do Petro e do Trump ali, aquela foto que eles estão sorridentes ali, que acho que é uma foto... Trocando livros? A produção... essa? Sintomática ali. Tem uma melhor do que essa. Tem algumas fotos. Tem várias ali fotos que ali. registraram esse que eles encontro. Tem aí Mas essa são duas dedicatória. mensagens. Eu acho que são duas mensagens. Uma da Venezuela para o Brasil em relação à anistia, que nós comentamos aqui. E essa mensagem agora, dessa reunião com o presidente da Colômbia, tem outro nome: guerra ao narcotráfico. Donald Trump não vai largar essa guerra. Não vai. E se o Brasil, em algum momento, através do atual governo ou de outros braços, né, nos bastidores do atual governo, se eles pensam que Donald Trump vai largar esse osso, como diz a gíria popular, não vai. Donald Trump sempre disse, principalmente através do secretário de Estado Marco Rubio, que a Colômbia era um corredor de escoamento das drogas que vinham da Venezuela, e ali também era usada para o mundo, para vários caminhos no mundo. E o que funciona com Donald Trump é impressionante, é a pedagogia da pressão, né? Porque a pressão que Donald Trump exerce quando ele sanciona, coloca sanções e revoga vistos. Então, antes da cooperação, ele coloca uma pressão que depois o custo político é muito grande para outra pessoa. O custo político, quando coloca na balança o custo político de uma briga com Donald Trump,
o custo é muito grande. Então, eu conversando com um congressista americano hoje, trocando algumas ideias exatamente sobre essa reunião, eu perguntei, né, mas, poxa, a gente só vai ficar vendo foto, não vai ter nenhum vídeo. E aí ele me respondeu o seguinte, eu até anotei aqui, que não teria vídeo, né, que a Casa Branca só ia liberar fotos hoje, e aí ele disse o seguinte, não é diplomacia de afeto, é diplomacia da consequência. E é exatamente isso que estamos vendo. Durante muito tempo, os governos latino-americanos eles apostaram muito nessa retórica humanitária, né, do narcotráfico, tentaram fazer isso também quando Donald Trump começou a explodir todos os barcos com centenas de quilos, né, de drogas, e muita gente tentou embarcar, coitadinho, e Donald Trump disse que não tirou o pé do acelerador, né, sem controle territorial, sem ordem, não há discurso que sustente qualquer parceria, e isso vai acabar respingando no Brasil. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é! Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ele auxilia a reduzir as inflamações do corpo, trazendo alívio rápido. Ligue agora 0800 031 1050. Vou repetir, 0800 031 1050. Não aceite viver com dores no corpo? A cúrcuma branca é 7 vezes mais potente que a convencional. Ajuda a reduzir inchaço e inflamações. Ajuda a destravar as articulações. Melhora as sensações de dormência e, junto com o magnésio, consegue agir no foco da dor. Nas articulações como joelho, coluna, ombros, as famosas juntas do nosso corpo. E com o magnésio, a absorção é rápida e os resultados também. Oi, meu nome é Márcia, tenho 52 anos, sou cirurgião dentista. Trabalho sentada na mesma posição há muitos anos. Com isso, eu sinto fortes dores na minha coluna. Tive contato com a cúrcuma branca, com o magnésio da Vitae Gold. Hoje, eu trabalho com mais disposição, sem dores, e com isso eu indico a cúrcuma branca com o magnésio da Vitae Gold. Não perca tempo, ligue 0800 031 1050. As 100 primeiras ligações ganham creme de erva de Santa Maria de presente, também conhecido como Mastruz. 0800 031 1050. As eleições de 2026 podem mudar o Brasil. E a informação é a chave. A Oeste já transformou o jornalismo digital. Agora, queremos também chegar à televisão. Para isso, dependemos de você. O Brasil precisa ter um canal de notícias que mostre os fatos. Assine a Oeste, espalhe a verdade e ajude a mudar o futuro. E o Congresso também fez uma cerimônia de abertura do ano legislativo, marcando a retomada das atividades parlamentares. O evento começou na área externa da sede do Legislativo e depois seguiu com a sessão no plenário da Câmara, conduzida pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A solenidade teve início com a chegada em carros oficiais de Davi Alcolumbre e do presidente da Câmara, Hugo Motta, a área mais próxima à rampa do Palácio do Congresso. O presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, afirmou que o Congresso é o legítimo representante do povo brasileiro e destacou a importância da união entre os poderes. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhor presidente Hugo Motta, o ano de 2026 será de muito trabalho e o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, bem assim o Poder Judiciário brasileiro, estão preparados e atentos às questões de grande relevância que baterão à porta da justiça ao longo dos próximos meses. Contamos e agradecemos o diálogo profícuo que temos mantido e estamos certos que vamos continuar juntos nesse caminho.
Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o Congresso fará valer as suas prerrogativas. Com votações de propostas de interesse do país e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público. E é pensando nisso tudo que teremos uma agenda intensa no primeiro semestre. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, também disse que não vai abrir mão da prerrogativa do parlamento. Nossa luta é e sempre será em defesa de todos os brasileiros. Nossa luta ela é pelo Estado de Direito. Nossa luta é pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional Brasileiro. Desses valores e dessas batalhas, nós jamais abriremos mão. Ana, vou começar por você. Os destaques aí da abertura do Congresso Nacional, que segundo o presidente Hugo Mota vai ser um primeiro semestre muito acelerado, intenso, até porque vai ser o único, né? Depois começa ali o período eleitoral, Brasília fica esvaziada, então provavelmente vai ser um período bastante curto para algumas pautas, né, serem discutidas e aprovadas. A oposição vai, claro, cobrar nesse início de ano a derrubada do veto do presidente Lula em relação ao projeto de lei da dosimetria. Tem também a instalação das CPIs ou CPMIs para investigar o escândalo do Master, e CPMI do INSS que deve ser retomada, também da segurança pública, algumas CPIs, né, que foram abertas e instaladas no ano passado e que precisam aí de condução agora neste início do ano. Enquanto isso, o governo Lula de olho em outras pautas ali, por exemplo, buscando a aprovação do ex-advogado-geral da União, Jorge Messias, e também as pautas de segurança pública que parecem ser ali a prioridade desse governo nesse momento de pré-campanha eleitoral, Ana. Paula, esse compilado era um stand-up comedy, era uma comédia, isso? Desculpa, gente, mas eu estava aqui anotando e dando risada, né? Primeiro, Fachin, a cena digna de uma república de bananas, com todo o amor que eu tenho pelo meu país. Com todo o amor que eu tenho pelo meu país. Presidentes da Câmara e do Senado desfilando, carros oficiais, fanfarra, ali os dragões, ali os soldados. Vão trabalhar, minha gente. Entrem no parlamento e vão trabalhar. Esse mise-en-scène todo, né? Nossa, olha como somos importantes aqui, o presidente da Câmara, presidente do Senado. Nem Estados Unidos fazem isso. Entrem no Congresso e vão trabalhar. Parem com isso. Aí é uma palhaçada. Vocês me desculpem. Aqui o meu francês. Depois fala-se, né? Ministro falando em união. De novo, o que um ministro do Supremo está fazendo na reabertura dos trabalhos do Congresso? O que um ministro está fazendo falando de união? O problema não é união. União tem de sobra. Harmonia também tem de sobra. O que falta é independência. União, ministro Fachin, não precisa pedir união, não. Sobrando união e harmonia. Depois Hugo Mota, né? É um blá, blá, blá danado. Prerrogativa do Congresso, as platitudes fizeram ali o bingo das platitudes. Prerrogativa do Congresso, defesa do Estado de Direito, blá, 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 balela, falação vazia, porque na hora de fazer não acontece. Não há defesa da Constituição, não há defesa dos nossos direitos que estão na Constituição, não há sequer defesa das prerrogativas do Legislativo. Claro que ele teve que falar de emendas, aí foi um recado, talvez ao ministro Flávio Dino e outros. As emendas são nossas, mas outras coisas também, Hugo Mota.
são do Legislativo. E aí vem ele, Davi Alcolumbre, que disse que não vai abrir mão da prerrogativa parlamentar, da autoridade do Congresso, mas ali, de novo, fez o bingo das platitudes, porque na hora dos conchavos, na hora de aplicar a lei para defender o povo, na hora de aplicar a lei para defender a direita brasileira, eles esquecem tudo isso. Porque para os amigos, tudo, inclusive as coisas e ações fora das leis. Para os inimigos, nem a lei, nem as leis são aplicadas. Portanto, é um ano que nós vamos ter que ficar de olho, não nessa falação toda de platitudes e desfile e blá, 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 porque eu sou o presidente da Câmara, eu sou o presidente do Senado. Isso não vale nada. Nada. O brasileiro está cansado desse desfile que sai dali, vai para as redes sociais, sai das redes sociais, vai para o microfone. Nós queremos ação. Se vocês querem, senador Alcolumbre e Hugo Mota, proteger as prerrogativas do Congresso e não abrir mão das prerrogativas parlamentares, mostrem com ações. Esse falatório todo aí, ninguém acredita mais. Pois é, Piotr, tirando o falatório, né, alguns projetos pendentes que ficaram do ano passado, esse vai ser um ano mais curto porque é ano eleitoral. O que você elenca ali de pautas prioritárias para esse primeiro e único semestre para o Congresso, Piotr? Para substituir o falatório sem sentido algum, como a Ana já foi em todos os pontos, o Mota poderia colocar em votação o que o Senado já aprovou, que é acabar com o foro por prerrogativa de função, está parado na Câmara. E o Alcolumbre poderia colocar em votação, até porque já há 41 assinaturas, o mínimo necessário para se levar adiante, por exemplo, a votação de impeachment de ministro. Está aí. Basta Boa colocar sugestão. em votação. Basta colocar em votação. Ou seja, são duas coisas e só depende, olha que coisa, olha o privilégio que tem esses dois presidentes do Congresso, só depende de uma decisão do Mota na Câmara, uma decisão no Senado do Alcolumbre. Agora, é simples na teoria, levando-se em conta que eles são devedores do Supremo. Agora, de novo, vou voltar a esse ponto. Tendo um Supremo com 2 escândalos aqui, e se houver, por parte dos outros parlamentares, uma tentativa de um constrangimento ali dos 2 presidentes da Casa, dizendo que vai continuar protegendo esse Supremo, que tem 2 escândalos, aí você começa a ter, de novo, vida política no Congresso, que por causa dos 2 foi completamente dizimada. Você tenta, a oposição tem 30 ali no Senado, 33 no máximo, na Câmara também não consegue avançar, e aí prevalece a vontade dos 2 presidentes. Mas eles têm 2 coisas que só dependem das mãos e decisões deles. Marcília, agora 2 pautas. Fim do foro, impeachment de ministro, a sinalização, se a gente for olhar ali, né, a gestão do Davi Alcolumbre e também do Hugo Mota, nada, né, sinaliza de que eles escolham esse caminho, essa direção agora em 2026. Não consigo levar a sério essa pauta. Não consigo levar a sério esse evento. Não consigo levar a sério essa tapete vermelho, discursos, Alcolumbre. O Alcolumbre falando que esse ano vai ser um ano de muito trabalho. É uma platitude. É um absurdo. Que disse errado. Augusto, a gente tem agora... Bingo das platitudes, gostei da expressão. A gente tem agora o Carnaval, depois do Carnaval chega julho, começam as eleições, acabou o ano. Peraí, tem as festas juninas. Tem Copa do Mundo esse ano. Tem Copa do Mundo. Tem feriadão por aí. E tem muito feriadão, Você claro. Você esqueceu das festas juninas, você não viu a cena dantesca do Mota tomando umas e outras ali? É verdade, quem não se lembra, no gargalo. Isso. O interessante é que eles falam, do jeito que eles falam, parece que é uma hipótese. Aconteceu o que já aconteceu. O negócio do Banco Master. Vamos trabalhar juntos, vamos sei que... Mas, meu Deus do céu, eles já têm cadáveres ali no porão que não acabam mais para eles removerem. Não acabam mais. E eles falam, tá tudo bem. Tá tudo bem.
Eu vou levar a sério a abertura do ano legislativo só quando eles entrarem naqueles carros, sabe aqueles carros de circo, que ele explode, chega, explode no meio do picadeiro, aí sai um palhaço para cá, sai um palhaço para lá, todos eles estiverem vestidos de palhaço, fazendo, aí falando, ó, agora esse ano vai ser muito trabalho, aí espirra a água do óculos, né, ou qualquer coisa, aperta o nariz, aí eu vou começar a levar a sério o Congresso. E um ano que começa em fevereiro, já não dá para levar a sério alguém que começa o ano em fevereiro. Eles começam, daqui a pouco param e em julho acaba. Então assim, e outra, o Alcolumbre, tudo que ele fez até agora foi impedir o pouco trabalho que os demais congressistas tentaram levar adiante. Toda a função hoje do Alcolumbre e do Mota, a função deles foi impedir o trabalho dos parlamentares sérios. Essa foi a função. Então assim, um presidente da casa que tem por função evitar que os outros trabalhem, não tem como levar a sério. Paula. Diga, Ana. Sabe aquela música? Aí é do nosso tempo, a gente vai entregar a idade. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. É isso. Engenheiros do Havaí. É isso aí. Exatamente. Aliás, o Alcolumbre precisa colocar os vetos do Lula na lei, como é que se chama o projeto de dosimetria? O Lula vetou, ele precisa colocar isso, depende dele também. Basta uma decisão, convoca o Congresso para derrubar aqueles vetos todos do Lula. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto para falar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Muda, mas continua na mesma, né? Ele registrou por escrito a intenção de identificar omissões e contradição no depoimento do diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, no caso envolvendo o Banco Master. As anotações constam em questionamentos encaminhados pelo gabinete do ministro à Polícia Federal antes do depoimento prestado em 30 de dezembro. Em algumas perguntas, Toffoli justificou o objetivo das indagações. Num dos trechos, o ministro também registrou o motivo da pergunta numa observação. Abri aspas. Cria uma contradição lógica incontornável. Ou o conceito de tempestividade é esvaziado, ou a fiscalização falhou por anos. Fecho aspas. Os questionamentos buscavam esclarecer quando o Banco Central identificou indícios de fraude nas carteiras de crédito do Master, vendidas ao BRB por mais de 12 bilhões de reais. Apenas 2 das perguntas enviadas pelo gabinete de Toffoli foram feitas pela Polícia Federal após o mal-estar entre investigadores e o Supremo. Marcília, eu começo com você. O ministro Dias Toffoli deixou rastro, foi pego com a boca na botija, como se dizia ali, né? Porque ele não só... Batom na cueca. Batom na cueca. Não só ele fez as perguntas, os questionamentos, mas ele ainda compartilhou a justificativa, a tese de advogado ali, né? Ele agiu, aliás, como um advogado nesse caso, né? Dando essas perguntas para a delegada da Polícia Federal que colheu os depoimentos na semana passada. Olha, Perdão, esses depoimentos são do dia 30 de dezembro. É que o ministro Dias Toffoli levantou o sigilo e liberou esses vídeos na semana passada. Exatamente. Ele falou em conceito de tempestividade? Não tenho a menor ideia. Foi o assessor. Foi o assessor. Olha, isso é impressionante, né? Porque o Toffoli, o Toffoli é realmente apenas... Só tem um ponto que eu... não gosto do Toffoli, é que ele é de verdade. Se ele fosse um personagem do Jô Soares, sabe? Entrava o Toffoli estabanado e fazendo bobagem e tal, numa noite de quarta-feira, isso é para os antigos, hoje a molecada nem sabe quem é Chico Anísio ou Jô Soares. Misturava tempestividade com trem de Minas. Isso, tempestividade com temporal, né? E assim por diante. Se o Toffoli fosse um personagem, estava ótimo, mas ele existe, e esse é o problema. Ministro, imagina, o ministro ia chegar, se fosse um personagem, ia pegar os bolsos da toca e sair umas fichas de jogo e assim por diante. Mas Cassino. O ponto é o seguinte, o juiz o Toffoli não é. Já sabemos, nem concurso ele passou, reprovou 2 vezes, nunca foi e entrou no STF e permaneceu não sendo. Aí ele tentou ser investigador, né?
nesse caso. Então, está tentando ser investigador. E aí, ao tentar ser investigador, ele se torna advogado. E como advogado, ele é ruim. Então, é um negócio dantesco, porque ele mandou a delegada fazer algumas perguntas e colocou embaixo a justificativa. Quer dizer, é um negócio pueril. E a justificativa é a mão amarela. A justificativa é o tal batom na cueca, porque nesse momento ele explica o que ele está querendo com a pergunta, e aí ele diz o seguinte, olha, aqui, ele não disse isso, mas nas entrelinhas, vamos pegar aqui o Banco Central com essa pergunta é muito importante, porque mostra a omissão do Banco Central nesse ponto. Olha, essa pergunta é essencial, porque aqui a gente encurrala o Banco Central. É basicamente isso que está na justificativa, e aí ele mostra que ele está agindo como advogado de defesa do Vorcaro, do Banco Master, querendo encurralar o Banco Central. Veja, e é advogado e ruim, porque advogado não deixa rastro, né? O advogado, ele pelo menos dá uma disfarçada na sua intenção e não dá tanta bandeira. Então, o Toffoli é realmente um negócio impressionante. Agora, pior que isso, só mesmo a delegada da Polícia Federal permitir ser levada na conversa dessa maneira. É constrangedor o vídeo. É constrangedor. Em que ela aparece dizendo, olha, eu já fiz as perguntas. Aí vem um assessor do Toffoli, que não deve ter entendido também, porque ali todo mundo gira em torno da mesma órbita. Então ele não deve ter entendido o depoimento e vira e fala assim, a gente não escuta, né? Não dá para ouvir o que ele fala. Mas ela fala, não, eu já fiz essas perguntas. O senhor quer que eu faça outra vez? Isso, quer que eu... Então é para eu perguntar de novo, mesma coisa, mas só que da maneira como o ministro perguntou, do jeito, até usa a palavra script, o que mostra que nós estamos realmente diante de um teatro. E aí ela faz novamente todas as perguntas. As perguntas do Toffoli são bizarras, né? Justifique, parece prova de escola. Olha, o senhor esteve lá, justifique. Só faltava, dê 2 exemplos, sabe? Prova de colégio. Então... A gente... E aí ela pede desculpa. Olha, me desculpa se eu não fiz as perguntas. Isso me lembrou o Moraes, quando, há algum tempo atrás, um juiz ousou tirar a tornozeleira daquele rapaz que derrubou o relógio de Dom João VI, e um juiz tirou a tornozeleira dele e teve de pedir desculpa ao Moraes. Agora o delegado pede desculpa. Então a gente tem o Gonê, no processo do suposto golpe, também pediu desculpa ao Moraes quando errou uma pergunta. A gente tem o Gonê pedindo desculpa para o Supremo, a gente tem a Polícia Federal pedindo desculpa para o Supremo, a gente tem um juiz pedindo desculpa para o Supremo. A questão é, diante dessas aberrações todas do Supremo, quando que eles vão pedir desculpa para todos nós? Agora, a delegada, inclusive, admitiu que era leiga no assunto ali sobre o sistema financeiro. Mas o Toffoli também é leigo. Pois é, mas a sensação que dava, Piotr, é que ele queria que arrancassem ali do diretor do Banco Central uma confissão ou alguma ponta solta que mostrasse que o Banco Central falhou na liquidação do Banco Master. Era esse o objetivo. Teve um dos pontos ali, de fato constrangedor. Esse vídeo gera vergonha alheia. No caso da delegada, que além de ter pedido desculpas e ela estava ali quase como um fantoche do representante do gabinete do Moraes, o que é, de novo, constrangedor a ela e à organização, a instituição do Estado, Polícia Federal, né? Que precisa ser avisada que o momento do Brasil é outro, não precisa mais ficar pedindo desculpas para o Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, ela não foi a fundo porque deu a entender claramente que não entendia o que era, por exemplo, depósito compulsório. Depósito compulsório é um valor que os bancos, percentualmente do que arrecadam no mercado, depositam numa conta do Banco Central. O Banco Central com isso controla, por exemplo, o que se chama de liquidez, dinheiro que está no mercado, pode controlar a inflação, enfim. Se o banco deixa de depositar aquilo, o Banco Central é o primeiro a saber e sabe no dia, tá? Então, essa seria uma pergunta a fazer ao representante do Banco Central. Falou, se o Banco Master não estava fazendo o depósito compulsório, bom, você não está fazendo porque não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, por quê? Bom, ou seja, a investigação poderia ser muito mais técnica. Agora, vamos lembrar da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal, esse mesmo do Toffoli que quer controlar as investigações, lá atrás anulou tudo que o Sérgio Moro e o Deltan fizeram, ou tudo do Lava Jato, porque o juiz conversou com o promotor. E agora?
em que o juiz, no caso, o ministro Supremo, manda as perguntas e um script para a delegada da Polícia Federal seguir na hora de fazer as perguntas. A bronca. Já podemos anular tudo, porque já nasceu nulo isso aí, né? Pelo entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Não, é vergonhoso, é constrangedor o vídeo, a forma como as coisas se deram, é vergonhoso. E isso demonstra claramente que o Supremo está, assim, com um problema gigantesco. Os escândalos estão no colo de 2 ministros do Supremo. O discurso do Fachin poderia ter sido melhor, maior, mais incisivo, mas, enfim, pelo menos é uma mudança naquele que o Barroso fez lá atrás na Vaza Toga, dizer, não vi nada, vamos seguir a vida. E seguiram, com apoio da imprensa, da sociedade, da OAB. Bom, a OAB continua apoiando o Supremo, agora está fazendo até campanha para o Bessias. Agora, Piotr, me permite só uma questão. Esse caso tem uma diferença em relação à Lava Jato, que é a seguinte, na Lava Jato, o Moro queria que os bandidos fossem presos. Sim, claro. Né? E aqui, eu não sei se essas nulidades, o juiz não quer que justamente aconteça. Então a gente tem um juiz aqui que eu não sei se é ruim ou se é malicioso, se não faz as nulidades, comete nulidades porque é ruim ou porque está incubando a possibilidade depois que todas essas pessoas sejam inocentadas ou não sejam punidas, porque é um juiz que está no meio do rolo. Você acabou de me dar a pauta dessa semana para escrever, pegar os diálogos da Operação Lava Jato que serviram de pretexto para considerar aquilo uma trama antipetista criminosa e comparar as frases que a gente tem colhido agora nesses escândalos que envolvem ministros do Supremo. Isso sim é trama. Isso sim, tramóia. No caso da Lava Jato, eu vou repetir, eu só vi o tempo todo um grupo de juízes e procuradores entusiasmados com a ideia de conseguir desbaratar a maior quadrilha montada para crimes financeiros da história do Brasil. A maior quadrilha foi essa do Petrolão. É isso aí. Quero ouvir a Ana, mas deixa eu acrescentar uma informação. Olha, Augusto, você que gosta de carnaval, o escândalo do Master também já produziu efeitos aí fora do campo judicial. Porque sem dinheiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o camarote Alma Rio, um dos mais exclusivos do Carnaval do Rio de Janeiro, passou a vender ingressos por até R$7 mil por noite. Recuso. O ano passado, tinha 2 patrões que eram o dono da Europa, o Javier Hidalgo, que eu estava com ele, tinha o Daniel, que comprou um limite, amigo meu, acreditou no projeto, sabe que o Carnaval é um hub de network melhor, onde você pode sair por telefone, toca sem parar em pedidos. E aí ele acreditou e falou, eu quero ter um lote de ingressos, assim, essa é uma área minha reservada. E foi o que a gente fez com ele. E aí agora, então vocês sentiram essa falta? Claro, porque é um projeto caro, hoje você não faz um camarote na avenida, custa muito caro, só a liesa, só para você pagar o aluguel, acho que é mais de 5 Então o investimento não? Depende muito, você faz camarote hoje com 18, com 20, 25, 30, eu acho que depende do tamanho. O nosso tamanho desse ano vai ser um camarote com 1.500 pessoas, mesmo assim você tem o aluguel da liesa, que é enorme, então você tem o line-up, que é isso. Então é uma conta difícil de fechar para 4 dias. Por isso que a gente vende um ingresso ali a 5, 6 mil, 7 mil reais, porque todo mundo sabe que é caro. Ana, deixa eu te ouvir. Esse vídeo circulou, uma entrevista do empresário Álvaro Garneiro, à Folha de São Paulo. Tá difícil aí o carnaval esse ano. Sem o patrocínio do Banco Master, os foliões terão de desembolsar aí 5, 6, 7 mil reais. Antes eles recebiam esses ingressos aí financiados pelo Daniel Vorcaro. A situação vai ficar difícil. E de acordo com o empresário, o Álvaro Garneiro, ele ali fala, né? É um network, o telefone não para de tocar, é todo mundo falando com todo mundo. É por isso que há uma preocupação gigantesca em cima desse celular do Vorcaro, né? Imaginem, ele que está metido em camarotes de carnaval a
resorts, a helicópteros, a viagens de jatinho, a viagens internacionais, enfim. Eu queria jogar uma pergunta para o professor Marcília em relação à delegada, né? A delegada ali naquela reunião dizendo, não, eu vou seguir o script, né? Falou até de um jeito bem hollywoodiano, vou seguir o script, vou seguir o roteiro, me desculpa, perdoe-me, né? Quase ajoelhando, como a gente fala lá em Minas, quase ajoelhando no milho e pedindo perdão, não cortem a minha cabeça, meu Deus, desculpa, eu vou voltar aqui para minha colinha, como a gente falava na escola, vou voltar aqui para minha colinha. Agora, a minha pergunta, professor, somos leigos, né? Ainda mais com o senhor aqui agora com a gente. Agora, até onde a gente sabe, por entrevistar juristas, professores de direito, um juiz ou o juiz não pode fazer parte da investigação. Eu estou errada, professor? Tá errada não, Ana. É exatamente isso. É isso que se ensina nas universidades, é isso que se mente hoje em dia, eu vou dizer assim, nas universidades, é isso que se mente na Constituição, é isso que se mente na legislação vigente. É simples, é muito simples. A polícia investiga, o Ministério Público acusa, o juiz julga. Aqui a gente tem um juiz que investiga e ainda advoga. Ele quer... O Toffoli, eu acho que ele está com inveja do Moraes. Moraes, esse tempo todo, né, naquele inquérito que eles abriram juntos, né? Foi o Batman e o Robin, ou o Coringa e o Pinguim. Assim melhor. Lex Luthor e Pinguim. Enfim, vamos pensar um bom pro Toffoli, mas um bom vilão. Mas o fato é que ali eles abriram juntos o inquérito das fake news e de lá para cá o Moraes fez todas as funções. A última foi ser médico. O Toffoli está querendo, ele está atrás, né? Está querendo alcançar o Moraes, ele deve ser o ídolo dele. E agora ele quer também ser advogado, investigador, não pode. E, aliás, essa delegada deveria resistir a isso. Aliás, os delegados todos, enquanto as associações ligadas aos delegados, deveriam se manifestar. Eu senti esse silêncio muito estranho de associações de delegados, precisam falar. Isso não pode acontecer, isso fere a autonomia da Polícia Federal. Né? Não é só o Toffoli que comete uma irregularidade, é também a delegada, quando permite que essa irregularidade seja cometida, que submete toda uma classe. Então isso é um absurdo, um completo absurdo, e espero, mas não acredito, que não volte a acontecer. Agora, podia pegar também o Alexandre de Moraes pela lei do consumidor, né? De defesa do consumidor, por causa daquele livro dele. É verdade. O livro dele, de 2002 a 2018, trata assuntos como esse, por exemplo, de uma maneira. De 2018 para cá, ele mudou aquilo. Alguns milhares de exemplares, ou antes ou depois, editados antes ou depois. Propaganda enganosa. Tem que devolver o dinheiro. Os que compraram, porque aquilo é tido como um clássico. Você não sabe agora o que é clássico lá. Porque tem dois. Tem tanta contradição que deu para escrever um artigo Eu escrevi um artigo na revista Oeste em que o Alexandre de Moraes, o antigo, discute com o primeiro, com o novo, então uma bela discussão ali. Se não separa, sai soco. Porque eles divergem completamente. Você não quer falar da crise no Carnaval do Rio, Augusto? Ah, sim, mas nós não estamos falando dessa turma aí também. Agora, nesse sentido, o Toffoli nos brindou com uma vantagem. O Toffoli não escreve. Quero falar do Carnaval do Rio, que é o seguinte. Agora eu estou entendendo porque eu estava tão entusiasmado com o Carnaval, não com as turmas que se aproximavam dele. O Barroso. O Barroso, por exemplo, deve ter desfrutado desse espetacular camarote. Né? Será que agora que ele saiu... Ele tá hashtag chateado, Marcília, vai ter que desembolsar? Eu acho que ele saindo do STF, o Barroso deveria investir, já que ele gosta tanto de cantar, em ser puxador de samba.
Por que ele não lança essa? É verdade. Tá uma boa. A gente tivemos Jamelão, porque depois, como sucessor do Jamelão, Barroso. Isso aí não tem, no Código de Conduta não tem não tem problema. Marcília, quem canta seus males espanta. Marcília, o Jamelão é mais ou menos levando para o esporte um atleta de alta performance, como foi a Ana. Não posso colocar o Barroso na missão. O Barroso é amador. Não dá. Bom, mas se ele é amador como puxador de samba, com certeza também como juiz ele é, né? Então, onde colocarmos o Barroso, de amador ele não passará. Mas, sem dúvida, é um sacrilégio comparar o Jamelão com... Jamelão era muito mais sério. Inclusive, não aceitava ser chamado de puxador. É verdade. Intérprete. Isso é para quem puxa fumo, quem fuma maconha. Eu sou cantor. É isso. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre a CPMI do INSS, porque o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, vai insistir na convocação de Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho do presidente Lula, para prestar depoimento à comissão. Hoje, o relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, apresentou um requerimento pedindo a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha. A comissão avalia que a oitiva pode ser uma das mais relevantes dos trabalhos em andamento. O depoimento é considerado fundamental para clarear as ligações de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, com estruturas do governo federal. Para sustentar a decisão, Viana recorreu a uma declaração do próprio presidente Lula, na qual afirmou que todas as pessoas que precisam dar explicações devem fazê-lo. Um ex-funcionário do lobista, Antônio Carlos Camilo Antunes, deu uma entrevista ao portal Metrópolis e afirmou que o empresário citava proximidade com Lulinha em negociações com fornecedores e parceiros comerciais. Essas menções eram recorrentes em reuniões internas. A testemunha, considerada peça-chave da Polícia Federal na Operação Sem Desconto, disse ter ouvido do lobista que havia pagamento de uma mesada de R$300 mil a Lulinha. Também foi citado um adiantamento de 25 milhões ligado a projetos na área de saúde, sem indicação da moeda. O ex-funcionário afirmou que o lobista relatava encontros com Lulinha em São Paulo e também no Distrito Federal. Além disso, a Polícia Federal identificou transferências financeiras do careca do INSS para Roberta Luxinger, amiga de Lulinha e alvo da última fase da operação. Os diálogos apreendidos mostram o envio de R$1.500.000, com mensagem indicando que o valor seria destinado ao filho do rapaz, uma referência a Lulinha, Marcília, ao filho do Lula. Ontem, então, o Congresso retomou os trabalhos, o ano, e aí volta, claro, a CPMI do INSS. Inclusive, o presidente Carlos Viana pediu a prorrogação por mais 60 dias das investigações e reforça agora o relator Alfredo Gaspar, pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do Lulinha, até para conferir se essa mesada de R$300 mil, que segundo ali um funcionário do careca do INSS, eram depositados mensalmente ao filho do Lula para realizar ali o lobby, né, a operação entre o careca, o INSS e as altas esferas do poder. O Lulinha está em todas nessa CPMI do INSS. Os nomes que mais aparecem são do Lulinha e do careca, né? E sempre, aliás, um relacionado ao outro. Então tem essa questão da mesada dos 300 mil, tem viagem para cá, tem pagamento disso, pagamento daquilo. É impressionante como falam que um era sócio oculto do outro. Isso tudo mostra que esse complexo, essa estrutura criminosa que, enfim, pode ter se instalado, né? E eu digo pode ter se instalado apenas por uma cautela, no Brasil, ela tinha como personagens centrais o filho do presidente da República. Isso é muito sério. Mas nós vamos ter muita dificuldade, e a CPMI vai ter muita dificuldade de escutar o Lulinha, porque está fora. Ele, né, simplesmente evadiu-se. Agora, a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha é o ponto aqui que mais me parece ser relevante. Ouvir o Lulinha ou não é irrelevante.
Relevante não é, mas é o de menos, porque o Lulinha, primeiro, tem essa questão dele escapulir. E depois tem a questão do Lulinha poder sempre, ainda que estivesse acessível, ter um habeas corpus à mão com muita facilidade para poder não falar nada e ficar em silêncio. Então a grande questão é a quebra de sigilo. A quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha vai nos levar não apenas à relação dele com o Careca, mas à relação dele com sabe-se lá mais quem. E é muito importante que essa caixa de Pandora abra-se de uma vez por todas. De uma vez por todas. Nós ficamos sempre ciscando, cercando o Careca, cercando o Lulinha. Esses nomes não param de aparecer, mas nunca se aprofunda em um ou em outro de tal maneira que apareçam os personagens principais dessa história, que muito dificilmente não estão em algum escalão principal desse governo. Essa me parece ser a grande questão. Quer dizer, o Frei Chico é outro. Então, o irmão do Lula para cá, o filho do Lula para lá, e nunca a gente consegue aprofundar, alcançar os porões dessa história toda, né? Para sabermos quem efetivamente, dentro desse governo, participou dessa algazarra toda, dessa balbúrdia criminosa. Isso é que precisamos ter. O sigilo, para mim, é o ponto. Ouvir o Lulinha, sinceramente, acho que será apenas uma ilusão. E talvez uma ilusão de ótica. A gente ouça o Lulinha, mas aquilo que a gente vai ver já não existe. Sabe que daí olha a estrela? Aquela estrela que a gente olha já não existe mais, é só uma fotografia do passado. Você vai saber quem é o Ronaldinho da informática, né? O preparo dele. Nunca foi ouvido. Nunca. O Piotr, uma linha de investigação da Polícia Federal apura que Lulinha seria ali um sócio oculto do Careca do INSS. Essa é uma linha de investigação da Polícia Federal. Agora, com relação à quebra de sigilo, é a própria CPMI que vai definir, tem independência, tem autonomia, poder para isso, mas o requerimento foi apresentado ali pelo relator Alfredo Gaspar e precisa ser colocado em votação. Agora, resta saber se os integrantes aí dessa comissão não vão blindar o filho do Lula, como fizeram com o pedido de convocação tanto do Frei Chico quanto do próprio Lulinha. Lembrando que os partidos podem alterar os membros que eles indicaram para a CPI, que foi o que fizeram naquela CPI do MST. Você lembra? Trocaram as pessoas e a CPI foi, que era da Câmara só nesse caso. Essa é uma CPMI, né? Uma comissão mista. O Marcília estava se referindo ao filho do Lula, irmão do Lula. É incrível, né? Como o Lula aparece. Antes era o amigo do meu pai, agora é o filho do rapaz. E daqui a pouco é o irmão do rapaz também. Foi um amigo do Lulinha que assumiu a condição de dono do sítio de Atibaia. Isso, exatamente. Amigo do filho. Com fotos da família do Lula em todos os lugares, sim, nome do pedalinho. E remédios. Nunca vi alguém deixar tantos bens pessoais assim no lugar que não seja dele. A investigação da polícia, quando ela pega o Lulinha e começa a projetar a possibilidade dele ser um sócio oculto, se a gente pegar as informações até agora, é uma linha de raciocínio muito, muito importante e interessante, porque viajava junto, a denúncia de que essa era a referência que se fazia a ele do filho do rapaz, a viagem que nós citamos foi aquela de Portugal, né, que eles foram numa classe executiva, alguma coisa assim, né? E mais os 300 mil, mesada. Esse dinheiro vinha de desvio do INSS. Quer dizer, você rouba aposentado, aí você distribui o dinheiro com comissão para o filho do presidente da República, porque se chegarmos, é isso que vai ser. Se comprovada a participação dele. Então, quer dizer, o filho do presidente da República era beneficiário de um esquema de corrupção que roubava aposentado, de desvio de dinheiro com o INSS, ou seja, com a previdência na mão do governo Lula, que poderia, obviamente, evitar tudo isso se tivesse um ministério competente à época. E que, na verdade, durante os primeiros 2 anos do governo Lula, foi quando houve aquela explosão de descontos em folha de pagamento, né, de aposentadorias, por aquelas entidades, todas as associações historicamente ligadas ao PT. Com esses sindicatos todos, CONTAG, por aí vai. Quer dizer, nós estamos de novo aqui. O que me surpreende, e não é que me deixa otimista, mas eu preciso ver alguma coisa. A Polícia Federal continua investigando isso. Em outros tempos não investigaria mais. Ainda está investigando. O problema da CPMI só é esse. Por uma obra do Palácio do Planalto, impressionar os presidentes de partido, os líderes,
especialmente os líderes, a trocar esses membros. Aí você muda uma votação, porque eu acho que está na iminência de ter que convocar o Lulinha ou quebrar sigilo dele, porque eu acho que já tem votos para isso. O meu receio é o líder do partido trocar o representante por pressão do Palácio do Planalto com promessas de sabe-se lá o quê. Derivam aí do que você está dizendo uma pergunta que eu quero fazer, um esclarecimento aí que eu peço ao Marcília. A CPI está investigando alguém, descobre provas ou evidências tal, de que pelo menos há motivos para ouvi-lo. Esse habeas corpus, que permite ao sujeito ficar lá em silêncio, não responde sequer qual é o nome dele se perguntarem, acaba por aí. Não pode ser, o cara não pode ser investigado, quer dizer, a Polícia Federal está investigando, mas a CPI não pode entregar a alguém o que ela descobriu, qualquer coisa, porque não é possível que a situação se resuma a isso. Eu disse, sou deputado, descubro alguma coisa, quero ouvir o cara. O sujeito ganha da fábrica de habeas corpus que o Supremo mantém, ganha o habeas corpus, vai lá em silêncio e encerra o assunto. Como é que pode ser aproveitado o material descoberto pela CPI, para que isso não morra assim? Olha, Augusto, na verdade, o habeas corpus ele só impede que ele fale, ou seja, que ele se autoincrimine, mas não que ele seja investigado. Então a CPI ou a CPMI podem naturalmente seguir, tanto que a Polícia Federal também pode seguir nesse caminho de investigação, independente do habeas corpus. Ele não impede a investigação, ele apenas impede que a pessoa, no seu depoimento, fale e com isso possa se autoincriminar. Mas confesso para você que, embora eu seja minoritário nessa visão, mesmo com o habeas corpus impedindo que ele fale, entendo eu que tem algumas coisas que ele deva falar. Como você falou, o nome. Se você acha que o seu nome te autoincrimina, você... Aí pronto. Quer dizer, fui eu. Não é? Então tem fatos objetivos que você é obrigado a falar, porque não tem como você se autoincriminar e dizer, você é irmão do fulano. Isso aí. Não, fato objetivo. Nós acompanhamos várias vezes isso, né? Não, exatamente. Ao longo do ano Pô, passado. fulano é teu irmão, você é filho do Lulinha, você é filho do Lula? Não, eu prefiro ficar em silêncio. Pô, se isso te autoincrimina, então não precisa nem da CPI. É o que eles fazem. A Ana quer fazer um comentário, mas deixa eu só embarcar na pergunta do Augusto, porque nessa questão do HC, o ministro Flávio Dino, ano passado, foi além, porque não só deu o direito de não se autoincriminar, como o direito de não comparecer à CPMI, o que irritou muitos integrantes da oposição a nem comparecer, Marcília, pode à ter CPMI. Isso. Pode ter isso, pode ter... Não, aí você atropela também o poder da comissão do parlamento. É um desrespeito. Né? Um desrespeito, quer dizer, eu queria ver se você um ministro concedesse um HC para alguém não comparecer a uma audiência ali no próprio Supremo, se eles iam achar bacana. Se um ministro concederia um habeas corpus para alguém não comparecer à audiência do outro ministro. Isso eles não fazem, né? Mas quando é com o Congresso, aí eles fazem. Mas tem essa variedade, tá? Essa variável, vamos dizer assim, do HC, né? Então pode ser para ir a CPI não falar ou nem ir. Diga, Ana. Eu queria só trazer a última linha que você leu, Paula, né? Que o Carlos Viana pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, seja obrigado a comparecer à comissão para prestar depoimento. E aí, olhando essa notícia, assim, a primeira reação que eu tive enquanto você lia aqui a notícia toda, Paula, é que quando uma CPMI ela passa a depender de autorizações, de sigilos, de mediações judiciais para ouvir personagens centrais, né? O problema não é mais a investigação. O problema é a CPI pedindo licença, pedindo por favor, que seja obrigado. É uma CPI que já está enfraquecida. Essa é a grande preocupação. Uma CPMI que começa a se ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, respeitem nossas prerrogativas, é uma CPI que daqui a pouco vai contar com o tempo, porque aí o tempo ele vira exatamente aliado da impunidade, que nós sabemos que é assim que eles fazem no Brasil.
Exato. Só para a gente entrar um pouco com mais profundidade nesse assunto, porque a CPI do INSS recebeu hoje um pedido do empresário, do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para adiar o depoimento marcado para esta quinta-feira. Os advogados alegam que o banqueiro foi intimado no último fim de semana, uma data muito próxima à reunião que poderia prejudicar a defesa. O pedido também solicita que a oitiva ocorra por videoconferência. A justificativa é a dificuldade de deslocamento a Brasília em razão de medidas cautelares cumpridas em São Paulo. Para o presidente da CPMI, Carlos Viana, o depoimento de Vorcaro é fundamental para esclarecer como funcionava o sistema de crédito consignado do Master. Ele tem conseguido, de uma forma surpreendente e até estranha, apoios e resoluções que garantem a ele um sigilo que não interessa ao Brasil. Nós precisamos que um banqueiro que envolveu metade da República, do próprio parlamento, um homem que hoje é acusado de um desfalque bilionário em nosso país, que ele seja obrigado a falar, que ele venha e preste depoimentos. Nada melhor do que começar explicando a 250 mil aposentados como ele mantinha os descontos em folha sem autorização. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.